Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem muitas delongas, está aqui do meu lado a doutora Camila, que é uma especialista em direito previdenciário. Aquela figura que faz anos, mas eu já te entrevistei. Hans Roland Jacob, né? Tem um sobrenome, né, bem nórdico, não, é, na verdade saxão. Bem saxão, só que o Jacob dele não é bem saxão, é até do Oriente Médio. Né, mas é uma figura especial, é um médico perito que, sei lá, deve estar com 50 anos de perícia aqui em Porto Velho. 36, mais quase. Não, mas eu sei que não é tudo isso, porque a gente regula de idade, pô. Mas assim, é que tu é uma referência na área, né, da perícia trabalhista. A gente se esforça. E o doutor Noé, que já que falamos em trabalhista, está aqui do meu lado. E hoje o debate é as perícias hoje, nesse impacto da pandemia, como é que fica? Né? Aliás, eu vou deixar vocês debatendo entre vocês, eu vou aprender junto com vocês hoje aqui. Mas primeiro quer dizer que eu estou com saudade de tu. Há quanto tempo que eu não te via? Pois é, a gente... Não, no Facebook, tu me xingando, né? Para variar, né? Mas fora isso... Xingando não. São posicionamentos distintos. Mas a causa é a mesma, é o bem. Eu estou sacaneando, ele não vai me xingar, ele é educado demais para isso. Mas assim, tipo... Eu pedi, a gente não pede a opinião dos outros, mas eles dão, né? É uma graça, né? Eu gosto demais do Jacob, para tu ver que eu sempre fui simpático contigo. Porque eu não discuto com quem detém o conhecimento. Eu apenas manifesto a minha posição. Tá bom. E se eu não tenho embasamento total para defendê-la, apenas deixo como convicção pessoal. Isso é importante. Instintiva. Eu acho que o importante é isso, é você ter respeito às opiniões alheias, né? Porque o total é o equilíbrio das opiniões, né? Não impor sua opinião. Você tem uma distinção enorme sobre isso, né? Isso é importante. Especial, eu gosto demais desse rapaz. E aí... Quando ele disse, ó, é o doutor Jacob, não sei se tu conhece. Conhece, sim. 20 anos que eu conheço essa criatura. E que é bem do mesmo tamanho aos mesmos 20 anos. É verdade. Aliás, eu acho que até como vinho, melhorou mais o meu gostar dele. Pena que fazia tempo que a gente não se via, mas... Justamente. Sinal de que não estamos precisando do outro. Né? Ainda bem, né? Então, Judiciário. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Doutora Camila, que bom revê-la logo, né, nos últimos, umas semanas atrás você passou aqui pelo programa, deixou uma belíssima impressão. Que ótimo. Tá? Um monte de gente perguntou, pô, cara, não sabia que nem tudo é tão ruim nessa reforma, né, previdenciária que houve. Eu ouvi lá, foi lá na Assembleia, um colega meu me disse também, 2 colegas me disseram, rapaz, eu vou ter que procurar isso, cara, porque eu estou para me aposentar e eu acho que aquilo ali me alertou que talvez eu não preciso trabalhar tanto mais. E é importante isso, e essa orientação para planejar o futuro, né? E o que nós conversamos sobre o planejamento previdenciário é isso. É você fazer uma expectativa, aqui há não sei quantos anos, o que eu posso fazer na minha vida, né? E nem tudo está perdido, né? E foi nem bom a nossa conversa causar tudo isso, né? Esse impacto. Não, e vai causar mais, vamos ter muita conversa pela frente. Então, hoje aqui, porque ele é complicado, ainda bem que são... Na verdade, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, faz mais de ano que eu não faço. Vou gravar o parte 1 e parte 2, geralmente eu faço isso só com governador e prefeito. Pior que é só com os 2 meses que eu faço, mas hoje eu vou abrir uma exceção, porque faz tempo que eu não faço, né? Ele gosta de falar pra caramba, entende de direito trabalhista. Né? O que eu vou fazer? Hoje nós vamos gravar o programa, a primeira metade, que vai ao ar hoje, a outra que vai ao ar amanhã. Tá? Você que está me assistindo, vai poder assistir, com certeza. E no YouTube vai pegar as 2 juntas, só assistir uma depois da outra. Pronto.
Mas hoje você está aqui com a função de comentar e também perguntar, me facilitar. Tu vê que eu dispensei a mesa toda, meus colegas entrevistadores, porque hoje eu coloquei você, né, como membro de suporte para o debate. Tá bom, meu querido? Vou falar primeiro que é uma honra mesmo estar aqui. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir substituir a Thaís e todos os seus apresentadores aqui, os debatedores, não vou. Mas vou tentar, vou me esforçar. E assim, agradecer pelo convite, parabenizar, porque o programa, ele sempre tem esse intuito de trazer informações de qualidade. Agradecer pelo convite, pela aceitação do convite do Dr. Jacob, que prontamente aceitou. O que nós pensamos para hoje, até falando para o público? É nós falarmos um pouco das perícias judiciais, médicas judiciais, no âmbito da Justiça do Trabalho e da Previdência, do direito previdenciário, mas, sobretudo, a nossa intenção aqui é dar uma orientação para aqueles que precisam de uma orientação para entender como funcionam essas perícias e informações úteis. Quais os documentos que eles precisam apresentar? Como que funciona uma perícia? O que o médico efetivamente ele vai buscar numa perícia trabalhista? E numa perícia previdenciária, o que ele busca? Então, basicamente, o que nós pensamos para o público, Benito, e que você foi muito feliz em propor o tema, em aceitar com que a gente estivesse aqui, é justamente isso, levar uma informação de qualidade. No tocante a divergências, eu acho assim fundamental as divergências, porque o nosso nível de civilidade enquanto sociedade, ele só pode progredir a partir das divergências. E com divergências respeitosas. Eu estou aqui diante do Dr. Jacob, nós temos inúmeras divergências, mas o respeito ele impera. E eu acredito que isso é fundamental para que a gente aperfeiçoe as instituições. Hoje nós falamos dentro do direito do trabalho, justiça do trabalho. Eu tenho a honra de encontrar o Dr. Jacob nos processos judiciais. É um perito extremamente gabaritado, se não o melhor, na minha opinião, um dos melhores que nós temos no estado de Rondônia e na região norte. E hoje está aqui com a gente falando sobre algo que é importante, que é relevante, juntamente com a doutora Camila, também uma advogada previdenciarista de mãos cheias. E eu aqui vou me ater a falar um pouco do direito do trabalho e vai ser um diálogo que nós entendemos que pode ser muito proveitoso. Então, a vocês que estão de casa, espero que aproveitem, anotem as informações que estaremos passando, sobretudo o Dr. Jacob, a doutora Camila, para que vocês possam utilizar elas de forma efetiva, né? Que é isso que a gente quer, informações de qualidade que sejam efetiva e que melhore a condição social e a condição de vida daqueles que assistem esse programa, do jurisdicionado, da sociedade como um todo, que a gente está aqui para isso, né? Tá bom. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar logo em seguida, tá bom? Por favor, use nossa vinheta. Olha, eu vou fazer uma pergunta para cada um e depois eu vou largar vocês tudo solto, tá? Aí vocês se auto-perguntem, assim. Me define o teu trabalho, a função dele, a missão dele e ele em tempo de pandemia na atual conjuntura. Ele é nomeado pelo juízo. Ele é de confiança do juiz. E ele deve ser um expert no assunto. Na Justiça do Trabalho, ele tem que ser expert em Justiça do Trabalho. E na perícia previdenciária, ele tem que ser um expert em medicina, que é bem mais complexa. A Justiça Previdenciária, eu tive que fazer uma reciclagem para assumir, depois de 30 anos de Justiça do Trabalho, porque ali ele não se restringe só às doenças relacionadas ao trabalho. A perícia previdenciária é medicina como um todo. É toda a medicina. Então, você tem que se reciclar. Claro que nenhum de nós pode parar de se reciclar. A reciclagem é permanente. Agora, o perito, o que ele faz? Ele leva a opinião técnica, balizada
em evidências que constam dentro da lide, quer dizer, dentro do processo, dentro dos achados de exame físico, da anamnese, que é a história, e também dos exames complementares, e leva para dentro da lide, para o juízo, para o juiz, os resultados daqueles achados, o que o perito acha de mais certo. Claro que ele não é Deus, tem erros materiais, tem erros até de entendimentos, dependendo da expertise, da experiência do perito, ele vai errar mais ou menos, né? E o juiz, quando nomeia aquele perito de sua confiança, a responsabilidade do juiz, esse perito tem que ter experiência na área, comprovado no seu currículo. Isso eu acho é fundamental. Várias palestras já dei para juízes, os magistrados do TRT, por 2 vezes, muita honra, eu sempre frisei o que é expert. É um médico que tem uma experiência grande naquela área. Então não é um recém-formado, uma pessoa que não tem um currículo sem um estudo adequado. Claro que eu já vi peritos e peritas, independente de sexo, que não depende de sexo isso, que produzem laudos maravilhosos e são ex-alunos meus, com muito orgulho, e são extremamente profissionais e com um resultado excelente, não tendo residência médica e não tendo uma especialidade de mais de 5 anos, uma formação de mais de 5 anos. Basicamente é isso. Perfeito. Agora, doutora Camila, a sua relação para com isso? É interessante que esse comparativo que o Dr. Jacob fez, né, sobre a profundidade da Previdência. E é interessante falar e até questionar se a questão social faz todo o impacto na perícia previdenciária, porque, assim, querendo ou não, o trabalhista é algo, assim, muito certo, né? Laudo com os documentos, vamos colocar um exemplo de um acidente de trabalho. Mas se o impacto social na Previdência, ele atinge também a perícia, né? Com certeza. Posso responder já? Pode. Veja bem, a Previdência... Quando é o debate, sim, está liberado. Então já está no pinga-fogo. Já. Eu já joguei. Então veja bem. Quando eu dei a palavra para ele, a gente perdeu ela, tá? Com certeza, a Previdência, você tem que analisar os aspectos socioeconômicos e culturais. Primeiro, a primeira pergunta é a idade, o tempo de estudo. Como é que você vai saber se o cara tem uma incapacidade funcional ou laboral? O cara pode estar incapacitado para uma certa função e está capacitado para outra, mas ele não tem estudo para exercer a outra função. Então, ele é um incapaz funcional. Quer dizer, ele não consegue fazer outra função, a não ser aquela função braçal, por exemplo, porque ele não teve acesso, não é culpa dele, é culpa da sociedade, que a doutora bem falou. O aspecto social, ele não teve acesso por ser um amazonida, morar na Ribeirinho, não teve acesso à educação. Aí quando você pede para ele um ensino médio completo, para aquela função que ele pode exercer, porque ele não pode mais ser braçal, porque tem um problema de coluna, uma invalidez, uma incapacidade laboral parcial, ele não consegue se adaptar, porque não sabe ler e escrever. Se ele não sabe ler e escrever, ele é demitido. Ontem mesmo, na Previdência Social, eu fiz uma perícia de um pedreiro, e ele me disse, doutor, eu trabalhava como pedreiro, mas sou analfabeto. Aí quando eles viram que eu não sabia ler e escrever, me demitiram. Como é que você fica perante esse ser humano? No Brasil, no 3º milênio, ainda existem indivíduos analfabetos. Então, esse é o exemplo clássico da Previdência. Então, vai fazer o quê? Aí aposenta. Mas, doutor, a doença dele, o outro ali tem a mesma doença, mas está trabalhando. Mas o outro teve acesso à escola. O outro é professor. O outro é um médico. O outro é um advogado. O outro tem uma formação. Então, ele pode trabalhar até em cadeira de roda. Tem um aluno meu que é muito orgulhoso, que ele sofreu um acidente, uma lesão de coluna vertebral, e hoje é cadeirante, é médico, é vereador, médico na cidade que ele foi e voltou para lá, se formou, maravilhoso, mas olha, um exemplo de vida, que para outros seria um inválido. Poxa, ele é um vereador atuante, recebendo prêmio, mas que maravilha de ser humano, cadeirante. Você vê. Então, a invalidez, a incapacidade, ela é muito relativa, porque tem os aspectos sociais. E isso impacta diretamente no indivíduo, porque não existe um indivíduo que é capaz ou incapaz sem ver ele num contexto social.
Isso é relevante, muito relevante, até na justiça do trabalho. Então, agora eu vou passar para o doutor Noé. Eu fico te zoando, mas é porque eu te acho um tribuno, cara. Eu te acho um cara que tem um conhecimento, assim, Fala até muito. supernatural. Obrigado. Na área do direito trabalhista. Então, aí qual é o nexo causal disso que ele está falando com o direito trabalhista? Com o direito trabalhista é muito interessante, dentro dessa dinâmica que o Dr. Jacob falou, primeiro, enaltecer a postura humana. E eu acho isso muito interessante. A gente precisa, Jacob, frisar isso nesses espaços, porque é o seguinte, a gente tem hoje uma geração, e eu faço parte da geração, é uma geração que teve acesso ao estudo, mas muitas vezes desconheceu um pouco da realidade social, que uma geração anterior à nossa, que é a sua, que é do Benito, eles tiveram mais acesso aos impactos sociais, à condição social das pessoas. E quando a gente fala em medicina, muitas vezes, a pessoa, o ser humano, o médico, o advogado, ele estudou em escolas particulares, teve contato em uma classe A e B, e muitas vezes desconhece a realidade social da grande maioria, da grande parte da nossa população. E quando eu vejo um profissional gabaritado, vendo e falando, olha, é importante nós analisarmos a questão social desse trabalhador, porque é uma subjetividade na análise entre reclamantes, entre autor, entre partes, e que isso deve ser levado em consideração a todo momento. O que o Dr. Jacob fez? Nada mais ele falou, olha, nós precisamos ser humanos para analisar outros seres humanos. E eu acho que é isso que a nossa sociedade está faltando, essa humanização, porque nós temos divergência, mas nós divergimos, como você falou antes aqui em off, ele falou, nós divergimos para o bem, sempre pensando no bem. E isso que é fundamental. Então isso eu quero frisar, parabenizar, enaltecer e estimular que outros profissionais tenham esse posicionamento. Porque é isso que faz da justiça do trabalho, por exemplo, uma justiça humana, uma justiça que tem acesso ao ser humano. É isso que faz do direito previdenciário um direito que é voltado ao ser humano. Então, e nós somos, eu gosto muito, na época que o ministro Luiz Roberto Barroso ainda era advogado, ele escrevia livros maravilhosos, né? E ele falava uma frase muito interessante, a supremacia do interesse público ela não tem razão de existir, a não ser se for voltado para o ser humano, porque esse ser humano é a centralidade de todas as coisas. Então, eu queria iniciar minha exposição a partir daí. E eu acho que é interessante, Dr. Jacob, que a sua experiência de 30 anos na Justiça do Trabalho, antes de ir para a Previdência, certamente o influenciou para ter essa percepção e essa social de como que os conflitos eles acontecem. Né? Não são todos os médicos que têm, não são todos os magistrados que têm, não são todos os advogados e todos os seres humanos que têm isso. Mas é fundamental que a gente enalteça quem tem e estimule as pessoas que atuem nessas áreas sociais a terem. Né? Em relação à questão trabalhista, como o Dr. Jacob falou, nós temos, sim, uma situação um pouco delicada dentro do processo, que nós não avaliamos somente a incapacidade. Até porque a análise da incapacidade, Benito, ela é muito simplória na Justiça do Trabalho. Ela se dá muito pelo artigo 950 do Código Civil, que ele fala o seguinte, ele tem direito a uma indenização pelo valor que ele recebia normalmente, desde que ele fique incapacitado para a profissão que ele exercia, que é a profissão que ele inabilitou, né? Ou seja, o critério é a profissão que ele exercia. Digamos que ele seja um bancário. Teve Lerdort, ele não vai mais poder ser bancário. Por quê? Porque a profissão de bancário, ela necessita do esforço repetitivo. É próprio dela. Então, ele vai estar incapacitado totalmente para aquela função, de modo que a indenização, nesse caso, em regra, aí o doutor que estabelece, mas em regra, o que a jurisprudência, o que a doutrina fala, seria o pensionamento integral, se for o nexo de causalidade, que é a ligação entre a doença e o trabalho. Se essa ligação ela se deu exclusivamente por conta do trabalho e ele ficou inabilitado para aquela profissão, o pensionamento é integral. Agora, digamos que a atividade funcional, profissional, ela não foi o único fator causador. Houveram outros elementos, outros fatores. Aí a gente entra num outro nível que chama concausa, que também é o médico que faz essa aferição e que na indenização, no momento de fixar a indenização,
vai se levar em consideração que a empresa não foi, o empregador não foi o único responsável por aquele acidente de trabalho, por aquela incapacidade. Então, o que em regra o magistrado vai fazer? Com base no laudo pericial, com base nos achados clínicos, com base nas provas que existem no processo, ele vai fixar uma indenização proporcionalmente à responsabilidade da própria empresa. E muitas vezes essa responsabilização ela está sendo fixada na própria perícia judicial, perícia médica judicial. E essa é uma situação que a gente precisa estar muito antenado, porque existem muitas variáveis. Né? Existem muitas variáveis. E aqui, considerando essas variáveis, eu já vou abrir o debate para a área trabalhista, que eu acho que é um debate fundamental. Eu tenho um questionamento, tá? Tem? Então, vamos parar aqui, porque depois a gente passa para o debate. Não, exato. Até porque o debate, pelo que eu já conheço, vai começar no outro programa. Tá, então, fica assim. Ó. Então, basicamente, nós, Advocacia Trabalhista, temos esse contato, e não só, doutor, em relação à questão médica. Mas, por exemplo, o doutor Jacob ele tem a habilitação para fazer perícia de insalubridade e perícia de periculosidade. Então, eles podem fazer essa perícia também. A gente tem toda essa miríade de matérias que são de incumbência da Justiça do Trabalho, mas que necessitam do profissional perito judicial, que muitas vezes não precisa ser o médico exclusivamente para algumas perícias, para outras necessitam, por exemplo, o estabelecimento do nexo de causalidade. Existe uma lei do ato médico que fala que é o médico que, em tese, né, deveria fixar esse nexo de causalidade. Então, tem algumas... Tá. Eu quero fazer um questionamento. Agora, ele falou um negócio. Por exemplo, eu sou jornalista. Tenho apresentador, que é uma função que eu consigo fazer sentado. Né? Eu só preciso gesticular pouco os braços. Mas hoje, se for trabalhar como repórter jornalístico, eu não posso mais depois do Covid. Meus braços perderam parte do movimento e eu sinto uma dor imensa. Só que eu sou autônomo. E aí? Como é que eu me aposento? E outra coisa, deu para segurar o microfone, nossa, olha que o microfone não pesa 1 quilo. Aí eu digo, e como eu, tem outros. E aí, o problema é que o Covid vai chegar inaugurando toda uma série de celeumas, isso é verdade, tá, que deixa as pessoas impossibilitadas, ou por um longo tempo, por médio tempo, ou por tempo indeterminado. A Covid, ontem tivemos uma live do dia 28, que foi o Dia Mundial da Lembrança das Vítimas de Acidente. E a juíza da primeira vara do trabalho comentou justamente sobre o Covid. O Covid vai ser a próxima grande demanda de processos judiciais no Brasil inteiro, tanto civil, previdenciário e também trabalhista. Nexo, pessoas que ficaram doentes, reembolsos, agora tem a lei de reembolso para quem ficou sequelado ou morreu. Mas no teu caso, propriamente dito, tem uma sequência a ser feita. A primeira, se é uma dor no ombro, que se refere, tem que se passar num ortopedista, fazer exames de imagem, o ideal seria a ressonância magnética, fazer um diagnóstico preciso, estabelecer-se um certo nexo, procurar um advogado trabalhista que tenha um bom conhecimento para fazer uma inicial bem feita, relatar bem o caso, documentar com a Covid, procurar nas poucas provas que existem das evidências científicas atuais de Covid, que só tem 1 ano e meio, sobre doenças osteomusculares, quer dizer, de músculos e de ossos, sobre a Covid, as sequelas que ocorrem, aí fazer essa relação e entrar com uma ação. Aí o juiz vai analisar, vai receber, acolher a causa, você sabe melhor que eu. Aí vai para o perito, e o perito vai ter que estudar, porque é uma causa nova. Tem pouquíssimas causas de Covid. Não, ou seja, os próximos 3 a 5 anos vai ser um inferno. Covid. Sim. Eu fiz uma apresentação de Covid em Porto Velho, que eu relacionei a Covid e ocupações, porque nós somos na saúde do trabalhador. Então essa foi até extremamente interessante. Tiveram 1.600 casos já registrados de nexo causal, numa subnotificação temporária e parcial. Claro que deve ter muito mais que isso, nós estamos com 200 mil casos, né? Tivemos aí quase 3 mil mortes
né? Eu não me lembro aqui o número de cor. Assim. Coisa ruim não guardo, graças a Deus. Aí, nós tivemos 200 mil recuperados e temos mais de 170 mil vacinados. Quer dizer, vamos pensar em coisas boas, né? Tantas coisas ruins. Né? Então, veja, a Covid vai ser o próximo, com certeza, perito estuda em Covid. Estude e vai ter muito problema de estabelecer nexo, né? Nexo com causal, nexo causal. Isso vai ser realmente, já é o momento, que até já estabeleceram, já vou repetir, uma lei, 50 mil reais para sequelados, pode ser seu caso, e para quem optou. Fora as outras, né? Porque aí tem a parte civil, tem a parte trabalhista, o profissional que estava na linha de frente e morreu, né? Lembrando aí que tivemos aí 400 casos registrados só da pessoa de enfermagem, ao todo, foram quase 600, 500 não, saúde, área de saúde foram 600, certo? 119 médicos, sendo que 60, a grande maioria, eram médicos clínicos gerais, por especialidade. Né? Então, assim vai, segurança pública, nutricionista, fisioterapeuta, aqueles estão na linha de frente. Agora, no caso daqueles que estavam em home office, não adianta ele ser médico. Ele não pode dizer que teve nexo porque estava em home office. Não é? Ele tem que estar na linha de frente. Isso é uma coisa que tem que lembrar. Tem que tomar muito cuidado essa relação de nexo, se o cara realmente estava na linha de frente. Não se preocupe que o governo vai me pagar essa. Eu acho que você não tem nexo, mas tudo bem, nós vamos ligar depois. É sacanagem, velho. Eu quero ir pedido para analisar meu caso. Não, ó, veja bem, é interessante o que ele falou sobre o nexo, ele fez uma citação que eu acho muito interessante, que saiu hoje uma reportagem, que o enunciado era muito tendencioso. Era assim, pelo fim da justiça do trabalho, está rolando na rede, pelo fim da justiça, por isso que a justiça do trabalho tem que acabar. Aí tinha assim, Justiça do Trabalho condena empregador por acidente sofrido pelo trabalhador em home office na casa. Caiu em casa. Eu vi, caiu em casa. Caiu em casa. Vi, sim. Essa é uma situação que ela ainda está numa zona cinzenta. Porque a gente tem a necessidade do empregador, ele racionalizar a prestação de serviço dele dentro da empresa, e aqueles, a gente falou disso, nós falamos tanto da legislação, em 2 programas passados, quanto nós também falamos da questão da justa causa pela vacinação, tudo nós falamos no mesmo programa, salvo engano, foi 2 semanas atrás. A gente falou exatamente sobre isso. E esse ponto que a gente tem que analisar é o seguinte, se ele foi mandado para casa e aconteceu alguma coisa, é acidente de trabalho? E aí é o ponto que eu acho que é o grande gargalo de quem não entende o acidente de trabalho. Pode ser acidente de trabalho para fins previdenciários, mas ele vai ser acidente de trabalho para fins de responsabilizar a empresa? Aí, são os 2 pontos que a gente tem que Posso falar. dar um exemplo? Porque, Não, por vocês vão dar exemplo do próximo programa, sabe por quê? Porque esse aqui já quase, foi. é muito Olha, eu legal. não pude chamar intervalo comercial, não pude chamar parlatório, Tá não no pude prejuízo. chamar nada. isso. Tá? Você sabe onde está parando o programa? Porque quem está em casa na internet vai seguir logo em seguida. Nós temos que fazer todo o trabalho de encerrar o programa e abrir o programa. Vai ter que fazer a 3ª parte agora. Não, calma. Então, aqui, ó. Não vou agradecer a presença de vocês dois, porque vocês vão ficar para o próximo programa. Você que está em casa me assistindo, esse debate começa, para você que está em casa me assistindo pela Rede TV, amanhã. Ou pela TV Cultura, amanhã. Se estiver no YouTube, né, canal Conteúdo Amazônia, é só dar sequência que você vai assistir bonitinho, um atrás do outro. Não vou agradecer, só vou dar um tchauzinho aqui, vou chamar a vinheta. O programa de hoje acabou, que o Grande Arquiteto Universo, caso você não possa assistir o próximo programa, continue convidando a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.